Imagine estar dirigindo ninguém menos que Sean Connery e aí, em um dia de filmagens, ser xingado de tudo que é nome na frente da equipe. Mas não foi questão de ego nem de estrelismo. Na verdade, Michael Bay estava tentando salvar a vida do ator. E essa história de bastidores de A Rocha parece roteiro de Hollywood. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Galera, A Rocha foi lançada em 1996 e o filme de Michael Bay é um excelente filme de ação que se tornou muito querido pelos fãs. Mas convenhamos, a premissa do filme é um tanto absurda, pois pensa só, um general militar renegado sequestra mísseis contendo um gás chamado VX, que é altamente letal. Aí ele e sua equipe levam esses mísseis para a prisão desativada de Alcatraz e aponta para São Francisco. Em troca dos mísseis, ele pede um resgate de 100 milhões de dólares para dar aos veteranos injustiçados. E aí o governo americano vai atrás de um criminoso idoso que já escapou de Alcatraz, que é justamente o personagem de Sean Connery. E para ajudá-lo nessa missão, eles chamam um especialista em armas químicas da CIA, que é o personagem do Nicolas Cage. E aí os dois partem para a ação. Inclusive tem umas teorias aí dizendo que o Mason, o personagem do Sean Connery, seria o James Bond. Mas eu não acredito muito nisso e isso é história para um outro vídeo. Você já deixou seu like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Galera, se você ainda não fez isso, faça isso, galera. É muito importante e ajuda o canal. E aproveita, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu mesmo, galera! Lembrando que A Rocha teve 136 minutos de duração e de muita ação. Inclusive, o orçamento do filme foi de 75 milhões de dólares. E nas bilheterias foi muito bem, arrecadando um pouco mais de 4 vezes esse valor. Aí quando chegou em 2011, o diretor Michael Bay deu uma entrevista ao site GQ, dizendo que durante as filmagens de A Rocha, ele foi xingado por Connery. E tudo porque, você vai entender, o diretor comentou que pediu a um dos colegas de Connery que o mantivesse submerso para protegê-lo de uma explosão no set de filmagens. Lembrando que Connery, à época, já tinha 65 anos. E ele não gostou de ficar meio afogado. E quando emergiu da água, saiu dizendo um monte de palavrão. Mas ainda assim, Michael Bay lembrou que foi ótimo trabalhar com o lendário ator Sean Connery. E aí, tanto o diretor quanto o produtor Jerry Bruckheimer disseram que Connery era bastante impaciente. E Jerry lembrou de uma situação que aconteceu com ele. Ele lembrou que lá no set de filmagens havia o guindaste gigante parado, sem utilidade nenhuma, e que Connery ficou bastante irritado com isso, achando que era um desperdício de dinheiro. Então, quando Connery estava realmente irritado, palavrões não faltavam, ainda mais aqueles direcionados ao diretor Michael Bay. E aí o diretor comentou o seguinte, abre aspas, ele ficava me chamando de garoto e uma vez me chamou de babaca, seu chupador de pi. Era o último dia de filmagem dele e ele não gostava de prender a respiração debaixo d'água. Eu tinha membros da SEAL dos Estados Unidos segurando-o porque havia uma bola de fogo sobre a água e se ele subisse, queimaria o rosto. Então, sei lá, ele me xingou. Fecha aspas. Tudo bem, a gente entende, já era um ator de idade, com muito respeito por ele, mas também não deve ser muito fácil trabalhar com esse tipo de pessoa que fica irritado de forma fácil, não é verdade? E a gente sabe que deve ter por aí muitos atores e até mesmo atrizes muito piores, com crises de estrelismo, achando que eles é que mandam no pedaço, pedem coisas absurdas. É só você procurar por aí algumas histórias
e você vai ver que talvez o Connery fosse o menos chato de todos, ainda que devia ser bastante difícil lidar com o ator. Não à toa existem outras histórias sobre ele, como por exemplo, lá nas filmagens de A Liga Extraordinária, que é um filme legal, mas que infelizmente foi um fracasso e enterrou de vez a carreira de Sean Connery. E segundo essa história, o ator teria brigado com o diretor Steve Norrington. E aí, inclusive, o diretor teria pedido para que Connery lhe desse um soco na cara. Isso de acordo com a revista Fair Out. Mas também já aconteceu um caso em que a agressividade do ator foi boa para ele. Isso aconteceu no set de filmagens do filme Another Time, Another Place, de 1957, estrelado por Lana Turner. E o que aconteceu foi o seguinte: o namorado da atriz era um gangster chamado Joey Stompanato. Ele apareceu no set de filmagens armado e achando que Sean Connery talvez estivesse tentando roubar sua namorada. Só que Connery foi mais rápido, reagiu rápido, deu um soco nele e tomou sua arma. Então a gente imagina, se Connery já havia socado um gangster, imagina aos 65 anos ser empurrado por um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Deu pra entender, não é verdade? Isso é Sean Connery. Felizmente, mesmo com toda essa treta, A Rocha saiu um excelente filme de ação dos anos 90, inclusive um dos melhores da carreira do diretor Michael Bay. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Sean Connery estava exagerando, que ele talvez fosse chato demais? Ou você acha que não? O ator tinha toda a razão. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.